bom dia, sejam todos bem-vindos a este nosso momento, nossa segunda aula do módulo Cursos de Cerimonial no Ambiente Legislativo. É a primeira vez neste parlamento, durante esses 46 anos, que esse curso acontece. E ele é muito importante porque nós vamos ter o conhecimento de como funciona, né, voltado para a área de cerimonial, o nosso ambiente aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, nós entregamos para vocês, e nós vamos falar com muito carinho, foi elaborado esse compêndio que trata de todas as sessões solenes realizadas neste parlamento e também a quantidade de homenagens que são concedidas por este parlamento. Estão distribuídas... Vamos iniciar, então, a nossa fala da nossa aula com a apresentação deste compêndio. Para mim e para a equipe de cerimonial, né, Vivi? A Vivi que está aqui. É uma honra poder dividir essa palestra hoje com a Severina, num momento tão especial em que ela lança esse compêndio. Eu vou fazer uma questão de ordem. O compêndio ele é o resultado de um trabalho de 46 anos de arquivo da Severina. Hoje, ela traz para vocês, em primeira mão, esse material. Todas as homenagens que já aconteceram, que existem na Assembleia, estão nesse material. E agora pode falar. E agora vamos apresentar esse documento. Esse nosso compêndio, a estrutura dele está dividida em 6 categorias que compreendem as diversas modalidades de homenagens aqui realizadas neste parlamento. Nós poderíamos elencar essas homenagens num pacote só, mas eu resolvi dividir de acordo com a formalidade de cada sessão, de cada resolução. Número 1. Honrarias concedidas pela ALEMES por proposição dos deputados estaduais com base em resolução. Vamos acompanhando aí, eu vou ajudar vocês. Tá? Abra aqui a página, essa aqui do compêndio, com a doutora. Logo bem próximo aí a capa. Isso, acabou. Porque esse nosso bate-bola vai ser em cima. Vou apresentar ali e dentro do compêndio. Compêndio. Vamos, então? O objetivo desse compêndio ele foi elaborado para garantir acessibilidade, agilidade e a praticidade na consulta. Porque, muitas vezes, os gabinetes ligam para a gente e querem saber, por acaso, existe uma resolução que homenageia tal categoria? Então, não precisa mais recorrer ao cerimonial para você saber que existe, porque o compêndio é para isso, para pesquisa. Tá bom? Ele vai oferecer aos gabinetes uma ferramenta eficiente que facilite a escolha da resolução para a concessão da sua homenagem. Da homenagem por indicação, por proposição daquele gabinete. Ou da mesa diretora. Certo? Então, vamos lá. Nesta primeira página, está lá, compêndio. Número 1, honrarias a serem concedidas pela ALEMES por meio de resoluções. Nós vamos ver isso aí passo a passo, viu? Não precisa se preocupar, porque muitas vezes a pessoa assusta de ver tantas folhas, tanta lista, tanta informação, e aqui a gente vai falar no passo a passo para ficar bem fácil para o entendimento de cada um de vocês. Esse rol de honrarias concedidas pela ALEMES por meio de resolução, a gente vai ver na página 14, uma a uma, e elas estão elencadas, são 66. Tá certo? Que homenagens são essas? Por exemplo, nós temos a resolução número 4 do ano de 2013, que fala sobre a medalha Conceição dos Bugres.
Então, vocês perceberam, existe uma medalha, existem Ns, tá? São 66 que estão elencadas no tópico número 1. Honrarias concedidas pela Lemes por proposição dos deputados estaduais com base em resolução. Existe do mérito médico, existe da concessão da comenda por mérito advocatício. Então, existem Ns. São 66. Aí, voltando aqui à página do nosso compêndio, número 2. Semana estadual, datas comemorativas, com concessões de homenagens por parlamentares, por meio de leis específicas. Nesse rol, que está lá na página 34, que a gente vai estudar, nós temos 10. Item 3. Datas comemorativas com eventos institucionais realizados pela Lemes ou em parceria com outros poderes. Estão elencados na página 38 e nós temos 3. Calendário oficial de eventos do Estado. Vocês sabem que o Estado tem um calendário oficial de eventos? Existe um calendário oficial de eventos do Estado, e neste calendário, atualmente, tem 423 datas comemorativas elencadas neste calendário. Página 39, nós temos lá o calendário oficial de eventos, que eu já falei para vocês, que tem lá 423. Só que a Lemes, ela busca neste calendário alguns eventos que ela realiza. Certo? Então, nós temos aí 16 eventos que parlamentares buscam neste calendário para realizar esses eventos. No item 5, resoluções de concessão de homenagem com indicações diferenciadas. São baseados em legislação, está lá na página 41, e nós temos elencados nessa categoria 16. Item número 6, resoluções de concessões de homenagens com celebração única. São aqueles eventos que a Lemes realiza uma única vez. Tipo, 150 anos, certo? Da imigração japonesa. É única. Ok? Nessa categoria, nós já realizamos 22. Por exemplo, quem estava aqui no período dos 40 anos da Lemes, foram várias sessões solenes por ocasião dos 40 anos. Foi uma celebração única. Certo? Severina, você dá só um detalhe? Vamos lá. O compêndio foi distribuído a todos vocês para que a gente pudesse apresentar. Nós vamos pedir para que, na saída, vocês entreguem na mesa da recepção, para que a gente possa protocolar oficialmente a entrega do compêndio para cada gabinete. Nós precisamos garantir que cada gabinete, cada setor tenha acesso a esse compilado, que é todas as nossas honrarias aqui da Assembleia Legislativa. Então, eles já acabaram, mas aí vai para o setor. Vai ter um que vai ser entregue lá. Tá ok? Obrigada, Severina. Então, tem determinados setores que o compêndio não é importante para aquele setor, porque ele não é da área, não faz eventos. Agora, para os gabinetes, é fundamental. Tem setores também que devem ter esse compêndio. Por exemplo, a SAUGE. Sim. É um setor, né, importante, é uma secretaria que está sempre realizando, então, para busca, quando entra com alguma resolução na CCJ, aí no compêndio está lá elencado, não precisa... Exato. Entendeu? Então, é importante. Bom, nessa capa, nós colocamos aqui, ó, Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul, a mesa diretora, os nossos deputados da 12ª legislatura. Vocês podem observar lá que teve alteração de 3, né? 3 cadeiras, então, que foi o do deputado Amarildo Cruz, ele está aí a mais. Tá? Deputado Amarildo Cruz, deputado Cabalmi,
deputado Rafael Tavares, e assim a gente segue com as informações importantes que nós vamos aí falar da história um pouco do parlamento. Lá na página 9, eu fiz questão de fazer uma apresentação, eu estou falando pela apostila porque não está aqui, tá, na nossa apresentação. A cerimônia de posse do primeiro governador do estado de Mato Grosso do Sul. Tem gente que não lembra nem quem foi o primeiro governador. Né? Nosso primeiro governador foi Arri Amorim Costa, certo? Uma parte da história nossa aqui. Esta cerimônia de instalação do parlamento aconteceu no dia 1º, está tudo aí para vocês, ó, no dia 1º de 1 de 1979. Esta sessão solene ela aconteceu no Glaucio Rocha, no Teatro Glaucio Rocha da Universidade Federal. Tá certo? Tem esta foto histórica aí que eu coloquei para vocês. E a Assembleia Legislativa, naquele momento da instalação, foi alugado o prédio da Missão Salesiana, ali na Barão do Rio Branco, número 1843. Ali foi a primeira sede do parlamento, foi lá, que era a Assembleia, né, Estadual Constituinte, porque até então não tinha Constituição. 6 meses depois, né, que a nossa Constituição ela foi promulgada. Aí virou Assembleia Legislativa. Certo? Então, a Missão Salesiana, como eu entrei aqui em 79, eu já participei de todo esse processo como cerimonialista. Então, participei dessa posse, do doutor Arri Amorim Costa, dos nossos parlamentares, que na época era 18, e também de 4 desembargadores do Tribunal de Justiça. Foram 4 porque vieram outros que já estavam no Mato Grosso e incorporaram com esse para o TJ. Então, naquele período, lá naquele prédio, a gente ocupava o primeiro andar, o térreo, certo? E o segundo, porque o do meio era o Museu Dom Bosco, que hoje, né, está lá no Parque das Nações Indígenas. E a nossa dinâmica continua a mesma, viu? Qualquer pergunta é só vocês levantarem aí, que a gente vai tentar responder, fazer essa parceria com vocês, essa dinâmica. Denomina a sede do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul. Nós mudamos para cá em 1986, que a gente veio lá da Barão do Rio Branco para cá, certo? No começo foi bastante transtorno, porque tinha sessão ordinária na segunda-feira à noite, e era muito difícil a gente ir embora, saía daqui bem, né, depois da sessão, já não tinha mais ônibus que circulava no Parque dos Poderes. Então, é todo um momento assim de vivência mesmo. Quando a gente mudou para cá, vocês observam que tem aqui Palácio Tancredo Neves, certo? Então, onde é a galeria dos nossos presidentes, ali tinha esse busto, e o nosso palácio, nesse primeiro momento, era o Palácio Tancredo Neves. Aí, continuou ser Tancredo Neves digamos, a sede não. A parte ali em frente ao plenário ali, certo? O saguão. E o palácio, hoje, né, foi uma alteração. Quem deu primeiro este nome foi o deputado Gandhi Jamil, que foi na época que a gente mudou para cá. Aí, quando o deputado Cícero se tornou presidente, então ele foi alterado para Palácio Guaicurus, tá? Que tem aquela linda tela, né, que retrata o guerreiro Guaicuru, que a gente sabe da história, e quando vem aquelas comitivas dos alunos, tudo é explicado pelo cerimonial. A Karine que
com a Thalita, que faz esse trabalho para a gente. Agora, nós vamos entrar nas nossas sessões. Nós temos, nas nossas cerimônias, né? Nós temos 6 tipos de homenagens que são concedidas. A primeira delas, são sessões solenes protocolares regimentais. O que significa essas sessões solenes regimentais? São aquelas sessões solenes que elas estão previstas no nosso regimento interno, e dentro do regimento interno vai dar o passo a passo da sessão. Certo? Não tem como inventar, como criar, porque a gente rigorosamente tem que seguir este ritual. Então, são eventos de matriz constitucional, porque também prevê na Constituição, previsto no regimento interno, nosso regimento interno é o 65, de 2008, realizados pelo Parlamento sob a direção da mesa diretora, que puxa para si, e está também escrito na nossa legislação. Supervisionado pelo Gabinete da Presidência, pela Diretoria de Cerimonial, com o apoio das secretarias e diretorias, cada qual executando suas tarefas dentro de suas respectivas competências. Então, nesta sessões solenes protocolares regimentais, nós temos aqui, ó, vocês estão vendo? Posse do governador e do vice-governador, da instalação da legislatura, posse dos deputados e eleição da mesa diretora, da instalação da primeira sessão legislativa e também da segunda, terceira e quarta sessões legislativas. São essas as sessões, os eventos protocolares regimentais. É do regimento interno que nós vamos tirar o passo a passo. O cerimonial ele não vai acrescentar algum item aí, ou a presidência, ou a mesa diretora, porque ele segue dentro dessa legislação. Tá certo? Então, prosseguindo. Aqui nós temos, a gente vai falar dos eventos que ocorreram, tá, nessa mesa diretora, nessa nossa 12ª legislatura. O convite foi esse. O deputado, na época da posse do governador, era o deputado Paulo Correia, porque vocês sabem que quem dá posse para o governador que está chegando não é a legislatura que os deputados foram eleitos, é a legislatura, nesse caso, da 11ª, porque a legislatura ela tem um período que vai até o dia 31 de janeiro, então, é a mesa diretora, são os parlamentares da legislatura, né, vigente. Então, é isso aí. Está dando para acompanhar o raciocínio, pessoal? Está de boa? Está certo? Então, vamos lá. Posse do governador e do vice-governador. Fundamentação legal. Então, está previsto no regimento interno essa posse. Na Constituição Estadual, o artigo 63, e também na Constituição Estadual, no artigo 85. Na Constituição, o governador e o vice-governador tomarão posse em sessão da Assembleia Legislativa, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo sul-mato-grossense e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Então, a posse do governador, do próximo governador, não será mais no dia 1º de janeiro, porque nós tivemos essa alteração. Agora, vai ser no dia 6 de janeiro do ano de 2027, no caso.
É o próximo slide, Certo? viu, Severina? Dá uma passadinha que eu acho que o próximo slide já vai mostrar. Isso. E aí, a posse do presidente da República? Vai ser um dia antes, no dia 5. Está em anexo. Tá? Anexo 1, viu, Severina? Está no anexo 1? Anexo 1. Então, Na vamos lá. apostila já está a emenda Isso aqui constitucional. eu falei para vocês, ó, que é a mesa diretora que vai dar posse, nesse caso, em todo, né, anterior, a vigente. Aí tem a emenda constitucional, que fez essa alteração, ela é 111 de 2021. Tranquilo? Aí, neste momento aí, ó, nós temos também, nesta posse, a faixa governamental, a lei é essa aí, 3.145 de 2005. Essa faixa, é bom fazer assim uma, sabe, assim, uma referência, né, ao nosso governador da época, Zeca do PT, José Orcílio Miranda dos Santos, que foi com ele, né, no período dele, que foi criada a faixa governamental. Está em anexo também. Tem 2. essa legislação, está anexo no compêndio aí. Tá certo? Artigo 2º. O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, no ato solene de posse no cargo, logo depois da afirmação do compromisso constitucional, é aquele que ele vai falar, que promete, né, o compromisso, receberá a faixa governamental das mãos do presidente da Assembleia Legislativa. É assim que está na lei. Certo? Porque ele está tomando posse aqui, mas, enfim. Parágrafo 1º. O critério dos governadores sucedido e sucessor, este poderá receber a faixa governamental das mãos daquele, sem prejuízo da solenidade de posse, em sessão da Assembleia Legislativa, na forma do disposto do artigo 85, que é da Constituição Estadual, e a lei que cria a faixa. Tá certo? Então, agora a gente vai falar rapidamente, porque 1h30 para esse tanto de conteúdo tem que ser rápido. E vão perguntando aí, conforme a dificuldade. Tá? Então, qual que é a pauta dessa cerimônia? A pauta é a seguinte: chegada do governador, acesso pela entrada privativa dos deputados. Então, entra por lá. Tá? Não tomou posse ainda, então, tranquilo. Encaminhamento do governador e vice-governador e cônjuges para a sala VIP. É o cerimonial que está ali já após, fazendo toda essa orientação. Cumprimento dos parlamentares e autoridades. Encaminhamento das autoridades, familiares e convidados ao plenário. Roteiro protocolar regimental. Esse roteiro, que eu falei para vocês, é regimental, o passo a passo está no regimento. Tá? Aplicando esses artigos aí, ó, 261 a 266. É ali que a gente vai achar o passo a passo que vai nos orientar para fazer essa sessão solene tão importante para a história e momento da Assembleia Legislativa e do Estado. O presidente entra, vai abrir a sessão especial, vai ter a composição da mesa, com a mesa do primeiro e segundo secretário, o presidente, primeiro e segundo secretário, que toma assento, ficam vagas as cadeiras da direita e da esquerda, certo? Que aí o presidente vai criar uma comissão para que adentre ao plenário, uma comissão de 3 deputados, inclusive o regimento interno fala que é de 3, então ele vai escolher, né, geralmente por bancada, para que adentre com o governador e o vice no plenário para compor mesa. Aí vem o hino nacional, na sequência o compromisso constitucional, na sequência a passagem da faixa. É assim que fala o regimento, viu, pessoal? Aí declaração de posse pelo presidente, aí leitura do termo de posse pelo primeiro secretário, assinatura, hino do Estado, pronunciamento do presidente, pronunciamento do governador, retirada do governador e do vice, que eles vão geralmente fazer uma coletiva, né, com a imprensa, e, na sequência, encerrando todo este momento, aí tem a parte festiva, que
dentro do regimento fala dessa parte solene e festiva, que é a descida dele pela rampa, passa a tropa em revista e segue ou para a governadoria, para receber a chave do governador que está saindo, ou vai para o centro de convenções dar posse aos secretários de Estado. Certo? Então, é assim que funciona. Quando você fala se dirige para outro local, ou seja, na sede do governo, no centro de convenções, aí é um outro cerimonial ou o cerimonial da Assembleia que continua, dá continuidade? Sim, nós já tivemos momento que o cerimonial da Assembleia que acompanhou todo esse percurso, de acompanhar até lá. Depende muito das circunstâncias, né? E, se não, é o do próprio governo, que está lá esperando. A atuação e atribuições do cerimonial para a realização deste evento. Então, nós temos a lista de convidados, aquela que na aula passada a gente já falou, que é uma permanente, só que ela é aquela permanente para nós, só que ali vai ter que incluir outras personalidades, os familiares, tem que estar ali, geralmente os secretários que vão tomar posse também vêm para cá antes de ir para lá. Então, nós temos toda essa reunião para fazer essa cerimônia. Confirmação de presença, o RSVP, elaboração de mapa de assento pela precedência, para familiares também, recepção e encaminhamento de convidados. Isso tudo a gente tem que fazer o cerimonial realizar junto com a presidência, e, se faltar pessoas, a gente pede socorro aí para os gabinetes e para as diretorias. Agora, alguma pergunta sobre posse do governador? Está claro? Então, vamos para o próximo. Então, vocês observaram que esse é um tipo de evento de sessão solene que está previsto no regimento. E nós elencamos lá, né, que são 4. Aí, teve a posse do governador naquele ano, né, e, na sequência, qual evento próximo que a gente tem? A posse dos deputados. Esses deputados e o governador, eles já foram diplomados lá na metade do mês de dezembro daquele ano, teve eleição, foram diplomados pelo TRE, geralmente é feito no centro de convenções, aí depois que vem as posses, depois dessa diplomação. Aí, do TRE, sempre a gente também vai ajudar, porque lá nós vamos receber os nossos deputados, encaminhar os familiares, é todo feito um mapeamento também no centro de convenções, e a gente está lá presente com eles. Então, essa sessão solene de posse, vocês observam que, como a legislatura vai até o dia 31 de janeiro, então, então, essa posse ela acontece no dia 1º de fevereiro, porque a legislatura ela vai até o dia 31 de janeiro. Certo? Tá. Então, ali, ó, do dia 1º/2 de 2023 a 31/1 de 2027, está ali no convite, ó, é o período, né, da legislatura. Por que os nomes, vocês observam que os nomes estão aqui em ordem alfabética, e tem os que está negrito, que é o nome parlamentar. Está puxando ali o Amarildo Cruz, né, que é Amarildo Valdo da Cruz. Então, ficou Amarildo Cruz. Tranquilo? Eles ficam felizes. Agora, vamos para o 2B. Da instalação da legislatura, posse dos deputados e eleição da mesa diretora. Acontece tudo no dia 1º. É uma outra sessão solene, regimental, protocolar regimental, que também a gente vai seguir o passo a passo dela. Eu vou mais rápido, né? Porque senão não vamos dar conta, de jeito nenhum. Estou com esse cronômetro aqui, você vê. Ok? Então, vocês pesquisam o regimento,
Ali eu estou passando para vocês todos os artigos desse regimento que vai dispor sobre essa questão. Está na apostila, viu, pessoal? Não está no compêndio, está na apostila. A apostila, página 6. Ok? Posse do governador também, página também na apostila. No compêndio está elencado os eventos. Agora, o passo a passo é na apostila. Tranquilo? Tá. Então, aí vem eleição da mesa diretora, mandato de 2 anos, a primeira eleição da mesa da 12ª legislatura, que dirigirá os trabalhos da primeira e segunda sessão legislativa. Não é assim que funciona? Primeira sessão e segunda. É um presidente. Aí, lá em outubro, tem eleição de novo. Quando tiver na segunda sessão legislativa da 12ª, lá em outubro, teve alteração, né? Saiu até no Diário Oficial, vocês têm todos esses anexos aí dessa legislação. Aí a eleição da mesa da 3ª e 4ª. Está difícil de entender? Não? Tá. Então, segue. Aí nós temos o terceiro evento, tivemos do governador, posse dos deputados, instalação da legislatura, eleição da mesa, aí já vai para o terceiro evento, regimental protocolar, que também vai dar para o cerimonial passo a passo de como tem que ser. Tá? O convite é esse, sessão solene de abertura, primeira sessão legislativa da 12ª legislatura. A programação está ali embaixo. No próprio convite já vem como funciona, porque essa sessão é aquela também que é solene e festiva. É aquela sessão que o governador vem trazer a mensagem no começo do ano, certo? No regimento é no dia 2. Que está previsto. Se esse dia 2 cair em feriado, sábado ou domingo, é para o primeiro dia subsequente. Tá? É aquela que o governador vem, a gente recebe lá na rampa, tá? O ajudante de ordens, o comandante-geral da Polícia Militar, o cerimonial faz todo aquele, né, a cerimônia junto ali, do receptivo, de levar para o hasteamento do pavilhão de bandeiras, que essas bandeiras ficam o ano inteiro aí. Né? Só troca na próxima instalação da sessão, abertura da sessão legislativa e assim sucessivamente, que são 4. Está dando para entender? Vocês estão muito quietinhos, hein? E aqui fala, da instalação da primeira sessão legislativa da legislatura, a mesma coisa. Da instalação da segunda sessão legislativa da 12ª legislatura, da instalação da 3ª e da instalação da 4ª. Todo ano é feita essa instalação. Sempre dia 2 de fevereiro. Se cair feriado ou final de semana, o próximo dia subsequente. Lembra que eu falei para vocês da eleição aí, ó? Tá? Então, está tudo na apostila de vocês, certinho, primeira sessão, o período que vai cada sessão. Nós estamos na 3ª, então, nós tivemos esse evento em fevereiro, né? E vai até o dia 17 de julho. Aí tem aquele recesso, que as pessoas vivem ligando para a gente. Quanto que é o recesso? Está no regimento interno. Né? Está no regimento interno. Então, no regimento fala que vai até o dia 17 de julho de 2025. Aí são 2 semanas. Aí retorna. Só que nesse retorno não tem sessão assim, né? Nada. Aí já vai direto para a sessão ordinária, certo? Entra na sessão ordinária. Então, aí vem do 1º de agosto até dia 22 de dezembro.
Então, cada sessão legislativa tem 2 períodos. E são 4. Aí, finda a legislatura, né? Pauta do roteiro. Não vou passar, porque senão não vai dar tempo. Vocês vão acompanhando a apostila. Né? Está tranquilo. Aí, nós temos aquelas sessões solenes previstas em dia e horário das sessões ordinárias. Existe um ato que não pode ter sessão solene em dias de sessão ordinária. Certo? Eu acho que é até do Paulo Duarte, isso aí. Mas está no regimento agora. Está aqui, certo? Severina, parágrafo 2º do lá. artigo 103. No artigo 103 do Regimento Interno, é vedada a realização de sessões especiais e solenes nos dias e horários fixados neste regimento interno para sessões ordinárias. Mas só existem 2 que pode, que é a sessão solene do Dia Internacional da Mulher e a sessão de abertura da sessão legislativa. Certo? Somente essas 2 que pode tirar a sessão ordinária da pauta. Alguma pergunta? Segue? Agora nós vamos falar das sessões solenes protocolares previstas. Elas estão previstas no regimento interno, mas não tem aquele protocolo que vai falar o passo a passo como tem que ser. Esse do passo a passo, como tem que ser, que está lá no regimento interno, nós fechamos aqui. Agora nós vamos entrar numa outra categoria de sessões que estão previstas no regimento interno, mas não vai me dar o passo a passo. É o cerimonial que vai fazer de acordo com a legislação, com o protocolo, de como tem que ser. Uma delas é a sessão solene de concessão de título honorífico de cidadão sul-mato-grossense e concessão de comenda do mérito legislativo. Certo? Sempre a gente realizou essas sessões aqui. O ano passado, né, retrasado, e o ano passado, são 2 vezes que ela saiu daqui, que foi para o centro de convenções. Mas, quando nós vamos fazer essa cerimônia, ela tem que seguir o ritual que a lei, não que o regimento interno dá aquele passo a passo, mas que o cerimonial sabe como que funciona. E a gente aplica, então, dentro do protocolo, para que tudo saia na maior, né, normalidade e perfeição. Então, concessão de título honorífico de cidadão sul-mato-grossense e concessão de comenda do mérito legislativo, na apostila de vocês, ou no compêndio, nós elencamos ali quais foram as, acho que 7 pessoas que receberam os primeiros títulos de cidadão sul-mato-grossense no Estado. Tá? A primeira sessão, ela tem até foto aí. Ela aconteceu no Glaucio Rocha. As 2 personalidades que foram concedidos esse título de cidadão foi para o Chico Xavier e para o Divaldo Pereira Franco. Foram os 2. De autoria do deputado Cecílio Gaeta, que concedeu. Inclusive, tem foto aí, que eu coloquei, que é uma foto histórica, né? Na apostila passada, ou do compêndio? Acho que está no compêndio. Eu acho que está no compêndio. No compêndio. Página 12. Nós elencamos ali, então, as primeiras personalidades que foram agraciadas com o título de cidadão sul-mato-grossense. Francisco Cândido Xavier, isso. Lá no cantinho, nessa primeira foto aqui, ó, estou eu lá. Fotinha. Ó, já está bem cerimonialista, né? Cabelinho amarrado, de coque, enfim.
Então, a primeira concessão do título e comenda. Segue. Ok? Passamos para o tema 5, audiências públicas de natureza obrigatória. Nós temos 2 audiências públicas que ela é de natureza obrigatória. Elas têm que ser realizadas. Elas têm que existir. Certo? Então, uma delas, inclusive, vai acontecer amanhã. A prestação de contas. Olha, são essas 2. Prestação de contas do orçamento público. O deputado, que sempre é o responsável pela realização dessa audiência pública, é o presidente da Comissão Permanente da Execução Orçamentária. Tá? Atualmente, é o deputado João Henrique, e o vice é o deputado Caravina. Apostila, página 18. E a outra é a prestação de contas de saúde. Tem uma que é quadrimestral e a outra é trimestral. Elas são obrigatórias. Responsável pela realização é o deputado presidente da Comissão Permanente de Saúde, é o deputado Lucas de Lima. Né? Que horas são? 30 minutos. Agora sou eu, né? Já terminou? E agora nós vamos falar do passo a passo. Quantos minutos? 30 minutos. Nossa, foi rápido, hein? Foi, eu achei Vamos, também. vou voltar um pouquinho para a Volta apostila. um pouquinho. Então, está aí explicado para vocês. Agora, como a gente tem um tempinho maior, que daí vai entrar a Vivian, para falar com vocês sobre os procedimentos para a realização de eventos na Alemes, o passo a passo. Desde o momento que o deputado entra, né, com requerimento dentro do plenário, para requerer aquela realização da audiência pública, da sessão solene. Aí tem o passo a passo, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida e do gabinete desce para... Eu gostaria que você me explicasse como que funciona. Então, agora não vai precisar mais, porque está tudo aí, passo a passo. Vamos dar mais uma olhadinha nesse compêndio? Compêndio, página 14. 14. Honrarias a serem concedidas pela Assembleia Legislativa por meio de resolução. O que significa isso? Por meio de resolução. Sessão solene, não, já apresentou. O deputado já foi lá na tribuna, fez o requerimento, requereu a mesa, a realização da sessão solene. Vamos falar da deputada Mara Caseiro, da Lia e da deputada Gleice, né, Jane? Que entraram com o requerimento para realizar a sessão solene pelo Dia Internacional da Mulher, que foi no mês de março. Aí foi lido em plenário, lido e aprovado. A partir daí, esse evento entra para o calendário. É assim que funciona. Certo? Esse passo a passo e como funciona, a Vívia vai passar para vocês. A forma, tá? Nós temos todas essas, são 66. Aí na apostila, todos esses eventos aqui, ó, medalha Ricardo Brandão. Está vendo que tem uma resolução que criou? E o deputado que é autor. A gente fez esse capricho de colocar, porque, às vezes, por exemplo, tem uma medalha chamada Conceição dos Bugres, que foi entregue em março, que é do artesanato, né, que em março comemora, né, o Dia do Artesanato. Essa resolução ela era do Márcio Monteiro, que hoje está no Tribunal de Contas, mas a resolução está aí. E a deputada Mara, como tem um estreito relacionamento, né, por ter sido também presidente da Fundação de Cultura, com esse segmento, ela puxou para si a realização deste evento. Só que este evento, existe uma resolução que cria essa homenagem.
Então, assim, nós temos 66 que estão elencados aí com resolução que o deputado pode conceder. Certo? Por exemplo, o deputado Lídio Lopes, ele é uma resolução que foi do deputado, que é do deputado Marquinhos Tradi, que é sobre o mérito advocatício. O deputado Lídio puxou para si e sempre realiza esse também. O autor não vai mudar e a resolução não vai mudar. Só existe a mudança de resolução quando é título de cidadão e comenda do mérito legislativo. Esse não tem uma resolução única, porque cada pessoa que é indicado que o nome vai para a CCJ, para ser, né, tem todo aquele trâmite, cada um tem a sua resolução. O título de cidadão. 16, você vê? Aqui, ó, a página 16. Tudo o que eu estou explicando para vocês, passando para vocês essas orientações, está tudo na apostila. Tá? No compêndio, reforçando com a apostila. Certo? Então, título de cidadão e comenda, cada personalidade tem o seu número. Certo? Cada um entra de com o seu resolução. projeto de resolução. Entra com o trâmite, projeto de resolução, que vai para a CCJ, aí vira uma resolução, é publicado no Diário Oficial, com o nome daquele homenageado. Agora, essas outras homenagens, que nós estamos elencando aqui, que tem 66, é uma resolução só, criando aquela medalha, aquela comenda, aquele troféu. É uma resolução só. Tem 66. Aí, na apostila, tem 65. Mas tiramos cópia da 66, que saiu a semana passada, que é da arquitetura. Deputado professor Rinaldo. Celso Costa. Entenderam? Tranquilo? Sim. Se o deputado... Isso. Sim. Não, conta como faz parte das 3. Continua sendo 3. É por sessão legislativa, 3. Entendeu? Essa pergunta é o seguinte: existe no próprio regimento interno que cada deputado tem direito por ano, tá? Que significa cada sessão legislativa é 1 ano. Ele tem direito em realizar 3 sessões solenes. Fora dessa aí, o título de cidadão não conta, porque é geral da casa, certo? Ele pode realizar 3. E, dentro dessas 3, o deputado pode conceder ao proponente 3 indicações de nomes. Tá? Os demais parlamentares, 1. Eu vou falar do caso da medalha Conceição. Foi essa agora que teve, da Lídia Baís, que nós fizemos na sexta-feira, certo? Essa medalha, as 3 deputadas entraram com a proposição, como proponentes. Cada uma teve direito em 3, porque elas são proponentes. E o regimento interno assim diz, parágrafo 5º do artigo 112. Está na apostila de vocês, página 17. Entenderam? Tá? Tranquilo? A audiência pública não tem cota, porque a audiência pública depende, né? Depende muito das situações que acontecem, né? Do ocorrido, a necessidade. Então, essa não tem, essa é livre. Fora aquelas 2 que a gente falou para vocês, obrigatórias. Bom?
Então, vocês observem aí que no compêndio nós temos 65 e uma 66 que foi anexada para ajudar. Né? Para próxima apostila, ela com certeza já vai estar elencada aí. Aí, lá na página 34, agora compêndio, hein? Semana Estadual, datas comemorativas com concessão de homenagens. Olha, essas aí não necessariamente têm resolução. Porque data comemorativa, dia, semana, data comemorativa. Vamos supor, o dia do cerimonialista. A sessão solene que o deputado professor Rinaldo faz é um exemplo. Esse é um exemplo desse tipo de evento. Ele está previsto no calendário do Estado. O Estado de Mato Grosso do Sul foi o primeiro Estado que criou, que instituiu o dia do cerimonialista. Aí os outros estados da federação, até o deputado professor Rinaldo, ele foi homenageado no Congresso Internacional que teve em Campo de Jordão. Ele foi homenageado lá e a comitiva do Mato Grosso do Sul, o cerimonialista, a gente foi para dar, sabe, apoio, aplaudir, porque foi um momento histórico para Mato Grosso do Sul. Ser o primeiro estado da federação a criar o dia do cerimonialista. E ele foi homenageado. Aí, de lá, outros, né, também agora fazem. Então, este é um evento que não tem a resolução que criou. Ele vai pela data comemorativa. Entenderam? Tem aquela categoria lá que tem 66, que é por resolução, que criou a medalha, o prêmio, a comenda, o diploma. Essa não. Pode ser concedido medalha? Sim. Pode ser concedido diploma? Sim. Só que não tem uma resolução, digamos, que criou. Vamos rapidinho, porque daqui a pouco já entra a Vivian. Nós vamos para o terceiro. O terceiro exemplo aí. Por isso que eu dividi esse compêndio em 6 momentos, em 6 tipos, para diferenciar. Datas comemorativas com realização de eventos institucionais. Os senhores deputados, essas datas comemorativas, eles vão buscar, sabe aonde? Naquele calendário de eventos que tem do Estado. Ali tem 423. Inclusive, ele está aqui no compêndio, calendário. Então, os senhores deputados, eles vão por ali. Essas datas comemorativas, aqui, são eventos que viram institucional, que está lá no calendário. Nós temos 3. A corrida é está no calendário. E é o Poder Legislativo realiza, institucional, com outros parceiros. Porque agora está falando que é a corrida, né, dos poderes. O arraiar é um outro. Está no calendário do Estado e a Assembleia realiza com outros. Campanha do agasalho. Essa campanha do agasalho tem uma lei, está vendo? Ela está. A lei está aí, todas as leis estão elencadas aí. De autoria do deputado Antônio Vaz, e ela é realizada em parceria. O governo, a Assembleia abraça, tanto é que nós estamos nessa campanha. Um abraço, aquece. Certo? A outra categoria, já estamos findando. Inclusive, aqui, eu tive o capricho desse quarto de colocar, tirei daquelas 423 as datas que está aí, nessa página 39 e 40, dos eventos que os parlamentares ou a casa puxa para realizar. Dos 423. Tá certo? Está mastigado, hein, pessoal? Aqui não tem, ficou em cima.
quinto, e daqui a pouco a gente vai para o sexto e já passa para a Vivian. Resoluções de concessão de homenagens com indicações diferenciadas. Essa olha, vamos prestar bastante atenção nessa. Estas sessões, principalmente os gabinetes, olha, refere-se à indicação pela mesa diretora proponente ou do segmento realizador. Eu vou falar dessas que nós já fizemos esse ano. Quer ver? Vamos lá. E tem uma até que nós vamos realizar, dia 8. Essa, na página 42. Medalha do Mérito Força Expedicionária Brasileira. Nesta resolução, esse evento vai ser no dia 8. A resolução que criou essa medalha foi criada aqui na Assembleia Legislativa, nós temos esse documento, né, essa resolução, só que no corpo dela, quem indica não é o parlamento. Quem indica é a própria comissão, está escrito aí, para vocês aí, artigo parágrafo único, serão concedidas 15 medalhas por ano, e quem vai indicar é a própria associação lá da FEB. Certo? A Assembleia realiza. Quem vai realizar? O deputado Lídio. E esses dias alguém ligou para mim e falou assim, olha, eu estou vendo aqui que vai ter um evento no dia 8, recebemos a CI que vai ter esse evento, o convite que vai ter esse evento, mas a gente não indicou ainda. Porque, na resolução, quem indica é a Força Expedicionária. A mesma coisa nós temos aqui na medalha do Mérito Educacional Paulo Freire. Tá? Número 6, nós temos aquele diploma de ilustre visitante também, que é um diploma diferenciado. Dá uma lida aí, para vocês verem. Vocês já ouviram? A Assembleia sempre indicando essa homenagem para pessoas, personalidades. O primeiro que foi entregue desse ilustre visitante foi para o Ivo Pitangui. E quem concedeu, na época, foi o deputado Roberto Orro. Uma personalidade que teve no Estado, ele viu que existia, né, o deputado aqui, essa resolução, que ela é de 2008, e fez a entrega desta homenagem. É uma homenagem diferenciada? É. E a resolução vai ser sempre essa. Tá? Dentro dessa diferenciada, nós temos mais duas, que eu vou explicar. Essas duas, tem N's aí, vocês viram que tem mais. Essa medalha Darcy Ribeiro e Comenda Pedro Pedrocian, que está na página 46, também é uma concessão de uma comenda diferenciada. Quem indica essas medalhas é o Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior. CRI, significa, né? Então, existem essas duas medalhas, e a gente faz, geralmente, no começo do ano. Já teve esse ano. Quem, inclusive, presidiu foi o deputado Júnior Mock. Esse conselho mandou ofício para a presidência, pedindo a realização de evento, mas quem indica, a Assembleia tem direito de indicar duas, a mesa diretora. Tá? Duas. E as demais, quem vai indicar? São as instituições de ensino superior. Certo? Que vai indicar lá. Por exemplo, o FMS vai indicar uma personalidade para receber a medalha Darcy Ribeiro e outra personalidade para receber a Pedro Pedrocian. A UEMS, a mesma coisa. E a Assembleia Legislativa, duas. Ok? Que é a Pedro Pedrocian. Não é uma cerimônia diferenciada? Essa aqui também, da Ordem de Molay. Quem vai indicar? São as potências maçônicas. Está na lei. A mesma coisa, as pessoas mandam. Essa Darcy Ribeiro, eu recebi várias ligações. Por que o deputado não vai indicar? Por que o deputado conhece o professor, não vai indicar? Porque a própria resolução fala do jeito que eu expliquei para vocês. São as instituições de ensino superior.
E fechando essa parte, que já vamos passar para a Vivi explicar o passo a passo, é a concessão de homenagens com celebração única. Pelas minhas contas, acho que são 22, né? Essas resoluções de concessão única, pode olhar aí, ó, diploma e medalha pelo centenário da imigração japonesa no Brasil. Centenário, foi uma vez só. Certo? Medalha e diploma de honra ao mérito legislativo, 120 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação Brasil-Japão. Uma vez só. Medalha e diploma de honra ao mérito legislativo, Arnaldo Estevão de Figueiredo. Uma vez só, pode olhar lá. E assim sucessivamente. Ó. Os 40 anos da Lemes, que fizemos várias sessões solenes, homenageando os deputados da primeira legislatura. Certo? Às vezes acontece casos dos deputados homenagearem visitante ilustre. Aí também é uma resolução? E tem a resolução que criou o diploma de ilustre visitante. Eu vou explicar isso. Ela é de 2008, essa. É do deputado Roberto Orro? Não. O Roberto Orro é do Picarelli. Quem criou essa resolução foi, na época, o deputado Picarelli. Mas o primeiro que concedeu foi o deputado Roberto Orro, que foi para o Pitangui. A resolução vai ser a mesma. As únicas homenagens que a resolução altera de pessoa para pessoa, personalidade para personalidade, é o título de cidadão e a comenda do mérito legislativo. Tá? Todas vão ser para a vida inteira. Felipe Orro. Certo? Então, alguma dúvida? Deu para entender? Vamos lá, espero que esse compêndio resolva, né? Para os gabinetes. Como? E vai. E agora? Posso começar? Passo a passo. Vai, Vivi. Nós temos que ganhar tempo. Então, vamos. Bom, turma, eu vou só, então, fazer um encerramento aqui com vocês. Vocês perceberam na apostila que nós categorizamos todos os eventos. Quais? Os principais. Então, nós temos todos os eventos que são protocolares regimentais, todos os eventos que são protocolares previstos, eventos que podem acontecer em dia de sessão ordinária e as audiências públicas. Fora isso, nós temos uma infinidade de outros eventos. Por exemplo, as audiências públicas mesmo, que vocês fazem, são muitas. Seminários. Enfim, existe, além desse rol, ele não é exaustivo, mas são os principais listados para vocês terem uma ideia da parte principal do trabalho do cerimonial, que são esses eventos que fazem parte da própria natureza da Assembleia Legislativa. Eu vou entrar com vocês agora nos procedimentos. Então, por exemplo, quando a gente fala em procedimento para realização, eu não estou falando dos eventos protocolares regimentais, posse do governador, instalação da legislatura, instalação da sessão legislativa. Esses eventos eles acontecem independente de convite. Então, eu estou falando das sessões solenes e honrarias, todas essas elencadas no compêndio da Severina, e todos os demais eventos que nós realizamos aqui na Casa de Leis. Ok? Bom, o primeiro passo para a realização de evento é a decisão. E foi muito interessante a pergunta por conta da quantidade. Então, olha só. Qual que é a ideia do compêndio? O compêndio ele traz todas as honrarias, não são todos os eventos, é compêndio de honrarias. Então, todas as honrarias que já existiram na Assembleia Legislativa estão cuidadosamente compiladas em 6 categorias dentro do compêndio. Ele é o farol para vocês. Por quê? Vocês vão consultar esse compêndio. Imagina vocês entram na primeira sessão, na segunda, na terceira, e vocês têm têm direito a 3 sessões solenes. Iniciem o ano legislativo de vocês já traçado quais são as sessões solenes que vocês vão realizar. Porque aí vocês conseguem já deixar isso bem organizado. Vocês já vão saber quais são as sessões solenes que vocês vão realizar naquela sessão legislativa. E essa é a função do compêndio. O compêndio ele vem para auxiliar
a pesquisa, e o nosso ideal é que ele se torne até digital para facilitar por busca de termos. Entende? Então, olha só, o proponente, como a gente viu na página 16, no artigo 112, ele tem direito a 3 sessões solenes dentro da legislatura. Tá? Vocês vão ver isso na página 17, está em vermelho, inclusive. Tá? Está em vermelho, inclusive. Parágrafo 3º do artigo 112 do Regimento Interno. Então, usem o compêndio para deixar tratado de maneira estratégica quais são os eventos que são do parlamentar, do interesse do parlamentar, para que vocês não percam isso. Tá? Agora, vocês vão ver também no Regimento Interno, e aí nesse artigo fala para vocês, a sessão solene ela pode ser individual, mas ela pode ser conjunta. Então, o que acontece? Você, proponente, propôs a sessão solene, eu tenho direito a 3 homenageados. Os demais deputados, cada um homenageado. Então, vamos fazer a conta. 3 mais 23, 26, né, homenagens. Então, a gente vai de 26 homenagens a... Vou dar um outro exemplo agora. Quando a sessão é conjunta, e essa é a alteração que o regimento trouxe, cada proponente, que nós trabalhamos na Lídia Baís, tem direito a 3 homenageados. Então, a gente vai partir de 26 a 30, isso aí vai mudar de acordo com se a realização do evento for conjunta. Tá? E aí, vocês vão ver, porque nós, do cerimonial, vamos estar limitados à execução dessas honrarias. A gente parte de 26 e a gente pode chegar aí de acordo com o conjunto. Fora o que extrapola, aí passa a responsabilidade a ser do gabinete. Por isso que o regimento traz isso para nós. Tá bom? E aí, olha só, depois que vocês decidiram isso, e a nossa sugestão é que vocês abusem do compêndio, vocês consultem a agenda do Legislativo. Gente, essa é uma diquinha de Severina, tá? É uma dica da Severina. Olhe a agenda, porque você vai verificar na agenda se esse dia, horário e local já tem evento. Entende? Então, por exemplo, se você tem um evento que vai acontecer no Júlio Maia, dificilmente você vai conseguir um ao vivo se você for fazer no plenarinho. Entendeu? Às vezes, vale a pena você mudar a data do seu evento para que você consiga uma cobertura ao vivo. Pois não? Também acrescentar que essa consulta ou marcar é na primeira secretaria, não é no cerimonial. Ah, sim. Nós vamos falar. Você vai consultar aqui, gente, no site. Tá? Se o evento entrou, entra no site da Assembleia, nesta aba Transparência, Agenda do Legislativo. Se o evento entrou, ele vai ter entrado, sim, pela primeira secretaria, a responsabilidade dela, ele vai já estar aqui disponível para ser visualizado. Então, não tem por que você tentar marcar um evento naquela mesma data. Vocês concordam comigo? Tá? Sigam essa dica, que é dica de ouro, hein? Dica de ouro. E aí, pessoal, risquem na apostila de vocês a palavra resolução. Eu vou fazer uma parte aqui, um parênteses que eu faço questão de fazer e de explicar isso para vocês. O passo 3 é requerimento. Tá? Risquem resolução. O que acontece? Gente, presta atenção, meus queridos. O compêndio tem todas as honrarias da casa. Vocês concordam comigo? Mas pode acontecer do gabinete querer criar uma honraria? Fer, pode. Como criou? Foi criado no ano passado a Comenda Lídia Baís. Quando nós vamos criar uma honraria, não é porque está no compêndio que vocês não podem criar. Pode criar. E essa criação de honraria é feita por meio do projeto de resolução. Entende? Porque aí você entra com o projeto de resolução, e aí vai se transformar na resolução, e a resolução vai ser o fundamento legal para o nosso evento. Aí você vai fazer o requerimento. Aí ela já existe. Aí ela já vai ter entrado no compêndio do cerimonial. Certo? Agora, você vai fazer o seu evento, seja uma audiência pública, seminário das águas, ou uma honraria que vocês escolheram no hall de honrarias do nosso compêndio. O que vocês vão fazer? Requerimento simples. O regimento traz como gênero a proposição. Proposição é gênero. Requerimento, projeto de resolução, é espécie.
Para realizar os eventos, nós vamos realizar requerimentos simples, a menos que você, como o gabinete da deputada Gleice, vai criar, sim, a sua homenagem, aí vai entrar com qual proposição? Aí é o projeto de resolução, que vai se tornar resolução, que vai ser o fundamento legal do nosso evento. Tá? Mas o passo 3 é fazer o seu requerimento. O requerimento precisa constar o tema, o local, a data, o horário e a justificativa. Isso precisa constar no corpo desse requerimento. O requerimento é um procedimento legislativo, tá, pessoal? Ele é lido e aprovado em plenário. E aí, a partir desse momento, ele entra oficialmente na agenda do Legislativo, como a Lu comentou, por intermédio da primeira secretaria, que é a responsável pela parte administrativa da casa. Aí, o passo 5, esse é um passo muito importante. Eu vou pedir a atenção de vocês. Por quê? Vocês já fizeram tudo certinho, esse requerimento já foi aprovado, já foi lido e aprovado no plenário. Agora, o gabinete precisa encaminhar esse requerimento aprovado com a CI, com as necessidades específicas do evento, para a primeira secretaria. Então, o que é isso, gente? Você tem lá seu requerimento aprovado. Tanto faz se você vai, na minha opinião, mandar o requerimento com a CI anexa, ou se você vai mandar a CI anexo ao requerimento. Na minha opinião, independe. O importante é que você informe a CI, a secretaria, como? Com requerimento. Eu tenho esse evento, ele foi aprovado. E o que eu preciso? É nessa CI que nós vamos conversar agora, e que essa apostila vai servir de manual para vocês. Eu vou pular o primeiro quadro, que eu vou começar com vocês no segundo quadro. Por quê? É nessa CI que vocês vão mandar, que vocês vão solicitar tudo o que vocês precisam para o evento. Nós tentamos ser bem específicas, né, Severina? Nós tentamos. Agora, o que acontece, gente? Lembra o evento do correio, da obliteração do selo? Então, tem eventos que trazem coisas muito específicas. Então, nós tentamos exaurir tudo aqui. Mas pode, sim, surgir alguma novidade ao longo da nossa caminhada. Mas nós estaremos juntos. E aí fica tudo mais fácil, né? E olha só, essa CI, você precisa fazer o quê? Relacionar na CI tudo que é necessário para a realização do seu evento. Tá? Cerimonial? Sim. Convites impressos? Sim. Qual a quantidade? Não adianta pedir convite, gente. Precisa falar, eu quero 100, quero 200, quero 300. Por quê? Convite, o máximo é 500. Vamos até colocar aqui, né, Severina? Máximo 500. Anotem na apostila, máximo 500. Por quê, gente? Convite é papel, convite é impressão, convite é etiqueta e convite é correio. Nós pagamos cada uma dessas correspondências. Não é uma coisa barata, é um custo que nós temos. Então, vocês têm que especificar nessa CI a quantidade de acordo com o público de vocês, com a quantidade de vocês. Não adianta, por exemplo, de 1000 convites se o plenário cabe 300 pessoas. Tem esse detalhe, nós temos que seguir esse... Por isso que a gente fica nos 300. Vocês já perceberam que está ali no 300. A gente não sai do 300, é difícil, né? Porque é a nossa capacidade. Convite digital é a nova tendência, gente. Não adianta, a gente precisa cada vez mais utilizar disso para fazer economia de papel. Não tem retorno, não tem como. Nosso mailing de e-mails está cada vez melhor, cada vez maior, cada vez mais elaborado, cada vez melhor. Medalhas, troféus, diplomas, você vai pedir o quê? 26 unidades ou, se for em conjunto, aquilo que é a quantidade, que vai ser 3. Se forem as 3 mulheres proponentes, dão 9. Mais 21, são 30. Você vai pedir 30 medalhas, troféus, diploma. Caso você queira mais, aí você pode solicitar a autorização. Tá? A questão é, o cerimonial trabalha com essa métrica, porque a métrica ela é alinhada ao regimento interno. Então, nós não temos como solicitar. Isso é feito via gabinete, e é o gabinete que arca aí, ou se a casa autorizar, aí a própria casa ela faz, né, o orçamento da casa. Backdrop. Pensar no evento, porque se vocês forem fazer entrevista coletiva, é legal ter o backdrop. Então, ele vai ficar bem posicionado, as imagens vão ser bonitas.
Sabe, fica legal. Pasta em courino. Gente, a pasta que a gente fala de courino é assim, se você vai entregar o diploma, é bom que peça pasta em courino, porque ela tem uma apresentação muito melhor do que um papel A4. Então, a pasta em A4 nós temos, mas vocês vão fazer o evento, querem tudo muito bonito, com um bom acabamento, já vão pedir a pasta em courino, acompanhando a quantidade que vocês vão oferecer de diplomas. Certo? Tapete e púlpito, se houver necessidade, alguns eventos nós mesmos, do cerimonial, pedimos, porque quando são esses eventos que são protocolares regimentais, como a posse do governador e tudo mais, como eu te expliquei, nós mesmos pedimos. Né? Mas, se vocês tiverem a necessidade, tem que estar na CI. Tem que estar na CI. Cobertura ao vivo ou gravação pela TV, rádio. Então, vocês precisam, lá na consulta da agenda, já ficar... Qual que é a regra, pessoal? A regra é o seguinte, a prioridade é evento com deputado. Então, vamos imaginar assim. Tem um evento lá no Júlio Maia sem deputado e um evento no plenarinho com deputado. Qual que vai ser ao vivo? O do deputado, mesmo que seja no plenarinho. Mesmo que a nossa estrutura ao vivo seja do Júlio Maia. Eles vão trazer toda a estrutura para poder cobrir o que tem o deputado. Porque o nosso trabalho é divulgar o mandato deles. Então, onde eles estão, nós estamos. Então, essa é a regra. E o outro vai ser gravado. Então, vocês fiquem atentos na agenda para olhar, para vocês terem uma data, se vocês tiverem interesse de ao vivo, caso contrário, será a gravação. Fotógrafo, assessoria, intérprete de Libras, vocês têm que colocar tudo. Taquigrafia, se houver necessidade. Gente, o que é a taquigrafia? A taquigrafia é um trabalho altamente especializado de registro oficial de uma sessão. Normalmente, são as sessões especiais. Por que elas são? São as sessões da própria Assembleia. Todas elas têm taquigrafia. Na minha opinião, sessão solene dispensa taquigrafia, mas é a minha opinião. Tá? Qual que é a ideia aqui? Vocês precisam o gabinete ponderar. Qual que é a necessidade de uma determinada sessão solene ter a taquigrafia ou não? Entendo a necessidade, coloca no rol, na CI. Não tendo, mantém fora. Por quê? Porque é um serviço especializado, bastante trabalhoso, custoso. Não é assim, ele não é um serviço comum. E ele tem o seu objetivo de existir. Então, não é para qualquer evento ter taquigrafia, mas avaliar qual que é a real necessidade do seu evento e colocar na CI. Informática, multimídia, som, manutenção, segurança, a cadeira de roda, gente. É fundamental ter. Sala médica também. Nós tivemos um evento aqui, a convidada passou muito mal. Ela passou no evento da Cláudia. Deu uma hemorragia lá dentro. Misericórdia. Então, tem que ter esse cuidado. E coral. Gente, o coral, nós temos a seguinte questão, e nós trouxemos aqui, que é o seguinte. O coral, ele só tem uma, por conta da acústica, ele tem uma posição, que ele fica dentro do plenário. Júlio Maia. Se nós formos colocar homenageadas naquele espaço, vocês concordam comigo que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? É física. Não ocupa. Não tem como. Se for colocar cadeiras de homenageados naquela lateral, não tem como combinar com o coral, porque o coral, por uma questão acústica, só fica daquele lado. Entendeu? Eu não tenho como modificar o coral. E eu não tenho como levar os homenageados para fora. Nós não temos acesso do plenário normal para dentro. Nós não temos acesso. Tá? Eu vou listar aqui para vocês. Esses serviços são serviços de responsabilidade do gabinete. Buffet. Pedir autorização, tá, pessoal? Mas pode ser feito. Desde que tenha autorização da mesa diretora, pode. Presta atenção aqui, ó. Mimo, homenageado. Arranjo de flores, mimo, homenageada. Tá? Homenageada, flores, ou um presente, um mimo. Homem, homenageado, um mimo. É responsabilidade do gabinete também. Tá? Quando nós temos audiência pública, aquela lista de presença é responsabilidade do gabinete. A apresentação cultural é o gabinete que resolve tudo isso. Nós só ajudamos na parte de organização. Painel digital, agora nós estamos com essa facilidade do digital, é uma responsabilidade também do gabinete. Gravação de vídeo institucional. A Severina tomou cuidado de conversar com o Perim. Ele nos orientou. Pedindo 15 dias, ele consegue produzir.
Nós fizemos a prestação do vídeo institucional no Lídia Baís, belíssimo, belíssimo, muito bonito. Banner, cartaz, panfleto, tudo isso é responsabilidade do gabinete. Se tiver exposição, como nós tivemos, pediu autorização, Fer? Pediu. Tem que pedir autorização da presidência. Tá? Cadeiras extras no saguão, vai estar... Essa aqui, ó, tá vendo que está a CI? Eu vou levar para lá. Vai precisar de cadeira extra no saguão? Lá na sua CI. Está até CI aqui, vai voltar para outra tela. É na CI, tá? Decoração temática e arranjo floral, às vezes vocês querem colocar flores no pé ali do plenário, ou uma decoração nordestina, alguma coisa... Artesanato, tá? Vocês vão... isso também é responsabilidade do gabinete. E aí, gente, a primeira secretaria, ela despacha tudo isso que vocês entregaram na mão da primeira secretaria, faz assim, ó, cai aqui para baixo, né? Aí esparrama, gente. Aí é a TT, trazendo para todo mundo, né? Ela vai e leva isso aí para todo mundo. Todos nós recebemos essa informação, gente. Todos nós recebemos, todos os setores. E aí, sim, nós entramos em ação. Eu vou falar um pouco do nosso trabalho para vocês. O conceito de cerimonial vocês já entenderam, que é o passo a passo, é a cerimônia e tudo mais. Mas o cerimonial em si é uma atividade que, para acontecer, ela acontece em 4 etapas. E isso que eu vou mostrar para vocês agora. Planejamento, organização, execução e pós-evento. Tá? Quando esse evento chega, que essa CI entra no cerimonial, o que acontece? Nossa diretora, ela designa aquilo que ela já falou para vocês. Normalmente, é a mesma coordenadora, todos os anos, porque essa coordenadora já conhece o gabinete, normalmente é o mesmo proponente, já conhece a rotina, já cria intimidade com aquela equipe de trabalho, isso facilita muito o trabalho. Então, nós automaticamente já recebemos a designação para coordenar o evento. Automaticamente, nós abrimos uma pasta. O que é isso? É um arquivo de documentos. Todos os documentos do evento ficam concentrados dentro de uma pasta, que fica no lugar certinho lá. Todo mundo sabe. Quando precisa, vai até buscar. Tá? Nós incluímos no evento. Eu falo que a comunicação nem abre a agenda do Legislativo. A comunicação vai lá fazer foto do nosso mural. Não é? Por quê? Porque o evento entra no mural. Então, ele fica totalmente já dentro do processo de trabalho nosso. E aí, nós utilizamos desse documento, que é o checklist. Ele é um instrumento que vai nos guiar na realização desse evento. Não é que a gente não esquece de nada, que somos mutantes. Não somos. Nós somos acompanhados por um documento. Nesse documento, chamado de checklist, tem tudo que a gente precisa para aquele evento. Então, é com base nesse documento que nós trabalhamos. E aí, o que nós fazemos? Aquilo que a Severina já explicou para vocês. Eventos muito grandes, o briefing envolve equipes muito grandes. Mas os nossos eventos da casa, o nosso briefing, ele é feito com o gabinete e com a pessoa responsável do gabinete pela organização do evento. Eu vou dar um exemplo. A nossa sessão solene de Baís, o nosso briefing era com a Fernanda, porque a Fernanda era responsável dentro do gabinete da deputada Gleice Jane para organizar. Então, era ela que passou todas as informações, todas as necessidades, o que nós faríamos dali para frente. Isso é o planejamento. E aí nós entramos nas providências. Nós encaminhamos para o gabinete a lista de convidados, porque são eles que nos orientam nessa parte. A partir da lista de convidados, que já nós vamos dispensar convites, dispensar os e-mails. Então, é feito tudo com o gabinete. Nós elaboramos todas as peças, tanto convite quanto honrarias. Essas peças são aprovadas com o gabinete do deputado. O processo, eu vou falar como que é. É assim. Nós fazemos como coordenadoras, junto com a nossa equipe de arte, que nós temos uma pessoa da manhã e uma da tarde. Passamos para a nossa diretora, a diretora dando o aval, falando, tá, ok, nós autorizamos a aprovação no gabinete. Então, ele segue esse caminho interno até ter a aprovação para que a gente possa confeccionar. Aí nós fazemos a confecção dos convites, confecção das comendas, aí que nós encaminhamos e damos ok para que tudo possa rodar.
Fazemos a distribuição de convites físicos e virtual. Nós temos uma confirmação de presença ativa e passiva. Confirmação de presença ativa, nós ligamos para quem? Para todos os gabinetes. E para algumas autoridades estratégicas. Essas nós ligamos para saber se elas vão estar presentes no evento. Confirmação de presença passiva, é o RSVP, o favor confirmar a presença. As pessoas ligam para o cerimonial e eles mesmos confirmam a sua presença no evento. Mas nós fazemos esse trabalho de maneira ativa e passiva. Nós elaboramos o roteiro baseado no briefing, montamos toda a cerimônia, passamos para que a Severina, com o know-how dela, diga se está dentro daquilo que é o esperado, ela ajusta e aí a gente encaminha para o gabinete. Com o tempo, vai ficando mais fácil. Com o tempo, a gente vai pegando jeito, com o tempo, as coisas vão ficando super alinhadas, né? Mas, no começo, a gente já vai aprendendo muito, né? E depois já vai ficando cada vez mais fácil como andar de bicicleta, né? Preparamos as nominatas das principais autoridades, dentro da ordem de precedência, dentro do que os pronomes de tratamento, porque aqui entra essa parte também, né? Porque nós temos que atender as autoridades dentro da precedência e dentro do tratamento que é devido ser dispensado a eles. Então, as nominatas são feitas dentro de um padrão, todas elas, são todas iguais dentro do mesmo padrão dentro do cerimonial. Escalamos a equipe, acompanhamos isso, arrumamos o plenário. Então, nós temos a Ana Amélia, responsável por tudo do saguão, e nós, tudo do plenário. Quando nós vamos arrumar esse plenário, a gente junta e fala, o que precisa, Ana? Então, tá, eu mando uma arrumação só, do que precisa para acontecer, seja dentro, seja fora, né, do plenário. E aí nós distribuímos o roteiro para todos os setores saberem o que vai acontecer, quem vem e como vai ser. Isso acontece antes do evento. E aí vamos para o evento. Quase tudo está organizado, gente, mas não é tudo. Tem coisa que a gente vai resolver na hora, vocês vão ver como é. O evento é o seguinte, a gente faz esse receptivo, a gente recebe, a gente acomoda todo mundo. Nós temos aqui a função de mestre de cerimônias, para o esclarecimento de vocês. É uma função, eu tenho a diretora de cerimonial e eu tenho subordinado o mestre de cerimônias. Ele executa um roteiro. Hoje a Severina é diretora e mestre de cerimônias. Nós todas podemos atuar nessa função também. Mas o mestre de cerimônias é quem executa a leitura do roteiro. É uma função subordinada à coordenadora de cerimonial e à diretora de cerimonial. Tá? É que, como aparece muito ser mestre de cerimônias, as pessoas podem confundir. Mas não é, ele tem que seguir um roteiro que foi previamente trabalhado, previamente autorizado e escrito dentro do protocolo. Definimos na hora a mesa, porque nós planejamos com antecedência a mesa, mas ninguém sabe o que acontece no momento. A autoridade pode vir, pode não vir, então a gente fecha com o deputado ou deputada no momento do evento. Minutos antes do evento começar, nós estamos lá, a coordenadora e a diretora, com o deputado, alinhando a mesa. Aí, o que a gente faz? Nós, cerimonialistas, enquanto a Severina vai fechando, a gente já corre e coloca as cadeiras na posição da precedência. Porque, se vocês lembrarem, a cadeira do presidente, ela é diferente o tamanho. Entende? Então, sempre que nós vamos organizar a mesa na ordem de precedência, que nós achamos o centro da mesa e a posição de honra, a cadeira do presidente tem que ficar exatamente na posição de honra. Seja ele presidente daquela sessão solene ou não, mas ele vai acompanhar aquela cadeira. Entende? Vocês entenderam? Não pode ter cadeira menor no lugar de honra. Então, a gente faz essa mexida toda ali. Registramos as presenças, acompanhamos toda a arrumação, acompanhamos todas as mídias. Vou dar um exemplo. O vídeo institucional é uma responsabilidade do gabinete. Ok, mas ele faz parte do nosso roteiro. Vai chegar um momento que nós vamos chamar aquele vídeo. E esse vídeo tem que passar. Então, nós acompanhamos pessoalmente todas as mídias para garantir que, no momento em que o roteiro está sendo executado, ele vai ser executado da forma como está ali. Não vai chamar um vídeo, a Severina vai chamar um vídeo e o vídeo não vai estar disponível para apresentar. Então, mesmo que não seja a nossa responsabilidade, a gente acompanha para garantir que aconteça tudo dessa forma.
Verificamos a ordem de precedência dos símbolos nacionais. Gente, nosso protocolo, só para desmistificar para vocês, ele é baseado em na verdade, em uma lei e um decreto. A Lei 5.700 dos símbolos nacionais, ela é de 1971, e o Decreto 70.274. Nós trabalhamos com isso. Nós nos preocupamos com a posição das bandeiras, nós nos preocupamos com o lado direito, o lado de honra, basicamente dessas duas leis. Esse é basicamente o arcabouço legal com o qual nós trabalhamos a precedência. Tá? Então, ali, naquele momento, pode não parecer, mas nós já arrumamos as cadeiras na ordem de precedência, todas as nominatas já estão na ordem de precedência, nós já olhamos se a bandeira está tudo certo, se não está, já aconteceu. Sair correndo, é ou não é? Ia baixar lá e virar, por quê? Imagina vocês, nós temos aqui bandeira do Brasil, bandeira do Estado, está lá. Aí coloca uma bandeira, terceira bandeira, e aí depois não volta a posição. E aí? Aí fica errado, já aconteceu. E nós vamos falar disso nas próximas aulas, que é essa parte protocolar mesmo, e muito interessante. Nós atendemos plenária em audiência pública, e nós fazemos um trabalho que eu acho de MacGyver, que é organizar todas as comendas na ordem de entrega, porque é uma loucura. Quando nós temos uma quantidade pequena de homenageados, é fácil. Mas quando são muitos, é dificílimo, e eu vou explicar por quê. Olha só. Nós damos preferência, como eu falei, para os parlamentares. Então, todos os homenageados dos parlamentares que estão presentes na sessão solene, esses vão receber primeiro na ordem alfabética. Tá? Todos vão receber. Só que, à medida que o deputado não vem, entra um representante para fazer a entrega do deputado. Então, esse deputado que estava numa posição, ele vai para baixo. E, automaticamente, todos que vêm com o representante vão... Então, você imagina quando você tem um volume, porque as nossas honrarias têm nome e sobrenome. Então, tem o deputado e a pessoa. Então, a gente tem que fazer esse trabalho acontecer, e nós fazemos brilhantemente. Nós fazemos brilhantemente. Eu não tenho visto erros nossos assim. Eu tenho visto só que a gente tem realmente conseguido fazer isso com muita eficiência, a nossa equipe. Mas é um trabalho que eu vou te falar, não é fácil não, viu? E pós-evento, nós entregamos, por exemplo, hoje nós temos 2 comendas que nós vamos entregar em 2 gabinetes, porque não vieram os homenageados. Então, aí nós transferimos para o gabinete a responsabilidade da entrega. Aí o gabinete vai fazer a sua entrega. Nós arquivamos esse evento, todos os documentos principais do evento são arquivados, e nós temos uma coisa muito interessante, que é o nosso arquivo de comendas. Se vocês quiserem ir lá conhecer qualquer medalha, qualquer troféu, isso a Severina vem fazendo ao longo desses anos todos. Nós temos um arquivo de todas elas, um modelo que é um modelo singular para ser consultado, mas vocês podem ver isso no cerimonial. Nós temos. Então, agora a Lídia Baís já está entrando, porque foi a primeira medalha, já vai entrar no nosso arquivo de comendas. E temos também o arquivo com todos os convites. É muito legal. Essa questão, nós vamos encerrar falando de algumas questões práticas de eventos, que eu acho que vai ser bem esclarecedora para vocês. E nós conversando, eu e a Severina me ensinando isso, na verdade, porque eu estou aqui há 6 anos e isso não era claro para mim. Aí eu falei, Severina, nós temos que levar isso para o curso. Nós temos que falar isso para eles. O que acontece, para vocês entenderem? Qual é o conceito de comenda para o nosso cerimonial? O nosso conceito de comenda, ele tem como fundamento essa resolução aqui. Ó. Essa resolução é a resolução que cria a comenda do mérito legislativo. Essa comenda, ela regulamenta a comenda do mérito legislativo e ela fala que a comenda é essa combinação de medalha e diploma. Então, quando nós, do cerimonial, falamos comenda, nós estamos justamente falando de uma medalha acompanhada de um documento que certifica aquela medalha. Porque se vocês puxarem na memória de vocês, a medalha não tem o nome da pessoa, gente. A medalha vai ter o número da resolução e o nosso brasão. Então, o que ela precisa? A medalha, por ela própria, ela precisa de um documento que formaliza a sua existência, o seu fundamento legal. Então, por isso que
Medalha mais diploma é o que nós consideramos como comenda. Tá? Agora, troféu. Aí você vai criar o troféu Celina Jalad, o troféu Zumbi dos Palmares. O troféu, ele pode acompanhar um diploma. Imagina que você cria e fala, eu quero criar o troféu e quero que ele tenha um diploma para certificar. Não tem problema. Mas ele é um troféu. Ele é um troféu, ele pode acompanhar o nome da pessoa, tá? E você pode também ter só um diploma único. Mas quando nós falamos comenda, comenda não é troféu. Comenda não é diploma. Comenda é medalha acompanhada de um documento que formaliza a existência dessa medalha. Qual que é a posição? Colocamos aqui para vocês. Lembrem, lado esquerdo, lado do coração. É aqui que a gente coloca, porque é o lado do coração, é a honra, é a homenagem, é por isso mesmo, gente. Por isso que é para o lado esquerdo. E aí nós colocamos no lado esquerdo. Nós trouxemos como curiosidade para vocês terem uma ideia. Quer falar dessa medalha, Severina? Toca aí. Essa medalha está lá, no acervo da Digníssima. Porque eu falo, essa mulher, ela tem um arquivo que é dos deuses. Essa medalha, para vocês terem uma ideia, ela é cunhada. Ela não é uma medalha como vocês veem hoje. Ela é como uma moeda. Ela é belíssima. E ela está lá no nosso acervo de cerimonial. Ela é a comenda do mérito legislativo. E nós trouxemos ela aqui para vocês para mostrar a barreta e o PIN. De uma época que a medalha era cunhada, acompanhada da barreta e do PIN. Porque o que acontece? A pessoa recebe a sua medalha. E aí, o civil, ele não vai sair com a medalha, ou o militar não vai sair com a medalha. Ele vai utilizar a barreta e o PIN para poder, é a referência àquela honraria, a barreta indica a homenagem para o militar, e o PIN indica a homenagem para o civil. Então, o civil vai usar o PIN e o militar vai usar a barreta. Nos civis, a gente não costuma ver tanto, mas os militares, quando vêm nos visitar, dá para ver bastante, você vê as barretas. Então, é de uma beleza assim que é encantadora, e é muito gostoso compartilhar isso para vocês. Se vocês tiverem vontade de conhecer, vão lá tomar um cafezinho, né, CV? Que a CV mostra para vocês. São todos bem-vindos. Esse é o nosso acervo de documentos e memórias, né? Então, ambos representam a mesma homenagem, mas adaptada ao contexto de quem recebeu. Se um civil ou um militar. Aqui, olha só, o título de ilustre visitante. Lu, vamos lá para a página 28. Que agora a gente vai falar esses detalhes todos, né, CV, do título. Bom, vamos lá. Título de ilustre visitante. Na página 28, vocês vão ver a resolução 18 de 2008. Tá? E nós vamos já entrar nesses detalhes. Primeira coisa que a gente tem que pensar, ilustre visitante, artigo 1º. Quem são, né? Cidadãos e autoridades estrangeiras ou oriundos de outros estados. Então, é alguém que vem de um estado ou de um país. Tá? Tem que ter essa característica. Bom, depois, a resolução é fixa. Então, essa institui o diploma de ilustre visitante para todo o ilustre visitante que venha, toda autoridade que venha. Como que isso vai ser feito? Como que faz esse requerimento? Vocês vão ver aqui. É o deputado, ele faz uma proposição à mesa diretora. E é curioso que aqui ele usa o termo proposição. Tá? Proposição. Mas o que é isso aqui? É um requerimento. É um requerimento simples. Basta fazer dentro, olha, do que o parágrafo único traz, com antecedência de 24 horas, porque o documento precisa ser produzido. É por isso que eles pedem 24 horas. E o local de entrega, vocês vão ver, a resolução está inteira aí, você pode entregar tanto aqui na Assembleia quanto em outro local. Não há problema em relação a isso. A questão que nós trazemos aqui é a seguinte, gente. Vocês não vão entrar com um projeto de resolução com o nome para um ilustre visitante.
Vocês não vão entrar com nada disso. Eu quero entregar um diploma de ilustre visitante. Deixa eu entrar com o projeto de resolução com o nome. Não. Vocês vão fazer como a resolução manda. Você vai fazer um requerimento simples com prazo máximo, mínimo de 24 horas. Só isso. Essa é a resolução que fundamenta todos os títulos de ilustre visitante. Entendeu? Você vai fazer o seu requerimento com fundamento nessa resolução e indicar o nome do seu ilustre visitante, desde que ele seja de outro estado ou outro país, né? Visita protocolar. As visitas protocolares, gente, são as visitas oficiais, tá? Essas são aquelas visitas que são oficiais, são autoridades que vêm visitar o parlamento. E o que acontece? Nós recebemos e encaminhamos essas autoridades. Normalmente, quem faz esse trabalho é a nossa diretora de cerimonial. Ela vai, ela recebe, ela acompanha. A Severina acompanha toda a troca de presentes. Então, nós temos ali, a Severina tem esse cuidado de manter esse acervo de presentes. Sempre que muda a presidência, ela trabalha ali qual que é o presente daquela gestão, para criar uma marca para aquela gestão. Então, aqui são trabalhos que nós fazemos também. E acompanhamos essas autoridades e assessoramos ali nesse momento o presidente para poder fazer a troca, enfim. E ainda mais com todo o seu know-how, né, Severina, de etiqueta, e que vocês vão poder desfrutar disso. Nominatas. Nós vamos encerrar com as nominatas. As nominatas, gente, são o seguinte: presidente tem uma série de eventos. Alguns, o presidente não pode ir. O que o presidente faz? De acordo com o tipo do evento, a característica, o tema, ele indica um deputado para poder representá-lo naquele evento. Vai representar o presidente do parlamento. Então, eles avisam o cerimonial e nós preparamos, eu trouxe um modelo aqui para vocês, nós preparamos essas etiquetas. Na verdade, é uma ficha, né? A gente cola ali na ficha e ele leva para o cerimonial do evento em que ele vai comparecer. Certo? Aqui eu vou falar uma questão por curiosidade. Tá? Ser humano representa ser humano. É assim a regra. Não é, o ser humano não representa uma casa, uma instituição. Ele representa um ser humano. Então, assim, o deputado representa o presidente. O deputado Coronel Davi vai representar o presidente da Assembleia Legislativa. Essa é a regra. Mas, acho que o Ricardo é um perfeito nesse assunto, inclusive, nós temos muito já ficou comum. Pode acontecer de ter uma nominata representando a Assembleia Legislativa, gente. Pode acontecer, já se tornou comum isso. Então, nós não temos assim tanto apego mais nesse formato. Mas aqui nós trouxemos por ser um formato ideal. Mas falar que nós temos apego mais, não. Porque, às vezes, coloca para representar a Assembleia Legislativa. Acontece também. Já está sendo muito usual. Já caiu no usual. Assembleia Legislativa. E, na verdade, representa o presidente. Né? Nós concluímos, então, a apostila, tá, pessoal? Vocês conheceram o compêndio, que a Severina criou com muito carinho para vocês. Desfrutem desse material. Nós vamos entrar nos protocolos. Deixem o compêndio, porque nós vamos entregar para todos os gabinetes e setores, aí de uma maneira mais organizada. Por favor. Todos, muito obrigada pelo carinho, por essa 1 hora. Se quiser, não está ligando. Está ligado. Agora sim. Agradecemos, então, a participação de vocês, pelo carinho, e a gente produziu esse material também com muito carinho para ajudar os gabinetes. E estamos aqui à disposição, viu? Sim. De vocês, para qualquer dúvida, a gente vai ficar mais um pouquinho. Se quiser tirar dúvida. Como? No compêndio? Fica com ele para você. E uma boa semana para todos nós, viu?